Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Olá pessoal, estamos aqui para o nosso último evangelho do ano e na noite de hoje nós iremos fazer algo assim mais descontraído, mais a nossa cara jovem, algo assim mais de casa mesmo, porque essa é a intenção do nosso evangelho jovem. Vamos apresentar as pessoinhas hoje que estão aqui representando cada um um centro e a ideia principal era que nós fizéssemos com todos, mas nós temos espaço limitado. Enfim, porém, as casas que desejarem participar, entre em contato com a gente. Próximo ano estaremos agendando todas para o próximo, vamos dizer assim, as próximas programações do ano que vem. Niedia, Érica, Maiara, Mabel, Anabelle, Débora. Essa Maiara é representando a juventude de todas as casas. de todas as espíritas. Porque o Nordeste, Maiara é onipresente. Maiara Maiara em em 10 todos lugares. Então, o nosso tema de hoje será a parábola do filho pródigo. Vamos iniciar com a nossa prece. Débora, por favor. Vamos todos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos ao céu. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando e que podemos sempre seguir os ensinamentos que Jesus nos proporcionou. Graças a Deus. Sim, seja. Para situar um pouquinho nossa discussão, a gente vai começar lendo a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Ele estava perdido e se achou. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. E a nossa discussão de hoje vai ser baseada justamente em que ensinamentos nós podemos tirar dessa mensagem que Jesus nos deixou. Iniciando, eu pergunto a vocês o que significa pródigo. Porque muitas vezes muitos dependentes de qualquer religião, escuta falar pródigo, 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 mas nunca, tipo assim, para pensar o que significa pródigo, né? Alguns dizem, não, minha filha, é só uma parábola lá, uma história que tem na Bíblia, não sei o que é isso não, acho que não precisa saber não. Pode pensar que é o nome do filho, né? Aquela época, né? Caramba, eu pensava que era. Pode pensar que é o Ai, que nome do nome lindo, filho, vou botar no meu. exatamente. O que é que vocês podem me dizer aí do significado de pródigo? Bem, o pródigo seria justamente aquela pessoa que é esbanjadora, né? Que gasta muito, Exato. sem o controle. É o contrário do vinho. É uma mão aberta. Conforme o dicionário, é exatamente isso que ele explica. Segundo o dicionário online Michaelis, pródigo significa que despende com excessiva profusão, que desbarata os seus bens. Dissipador, esbanjador, gastador, perdulário. Enfim, esqueçam as palavras difíceis, pródigo significa aquele esbanjador, gastador. Ostentador. Ostentador, Isso a Anabela entende. Atualizando o nosso vocabulário, ostentação. Enfim, né, é um tema bem alto na nossa sociedade, em todos os, vamos dizer assim, os meios sociais, né, atualmente é essa palavra de ordem da vez. Então, minha gente, vamos fazer uma comparação entre as atitudes do filho mais velho e as atitudes do filho mais novo, no caso, o filho pródigo, aquele esbanjador. Seguinte, eu acho essa parábola uma das mais belas do Evangelho. Inclusive, é considerada a parábola do filho pródigo, mas Haroldo, na tradução dele, do Novo Testamento, ele também traduz como a parábola dos dois filhos, devido à importância não só daquele o da ostentação, aquele que foi embora e tal, mas também do outro, daquele que ficou junto ao pai. Então, os dois têm a sua importância e é interessante a gente poder comparar, né, as atitudes de um com o outro. Por exemplo, o mais novo, que é o filho pródigo, ele, no início da parábola, a gente pode ver que ele chega no seu pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Só que quando a gente vai analisar isso, olha o peso das palavras dele. Por quê? Quando ocorre a partilha da herança? É quando o pai morre. Exato. Então, é como se ele chegasse no pai dele e dissesse: pai, pra mim você morreu. Eu quero a parte que me cabe aí de todos os seus bens. Ele quebra a lei natural da sucessão, né? Exatamente. Aí o pai, né? Beleza. Toma aqui. aí, amigo. Vai. Vai torrar. Aí ele vai e passa por tudo aquilo. E depois, né, se arrepende e volta, como a gente viu. E aí temos a atitude do outro, daquele filho que sempre esteve do lado do seu pai, sempre esteve lá usufruindo de tudo aquilo que estava no seu pai, mas que quando chegou o momento de agir reafirmando a atitude do seu pai, também tendo compaixão do seu outro irmão, na verdade não, ele mostrou a sua verdadeira face, né? Ele mostrou que ele
a todo momento estava lá com o pai e não tinha ganhado nada. E isso aí demonstra atitudes que a gente vê muito hoje em dia, como ciúme, como ingratidão, Orgulho, egoísmo. Exatamente. Então, E assim, né? Eu vejo pelo lado de que, assim, é como se ele vivesse uma vida inteira fingindo ser algo que ele não era. Porque, vamos dizer assim, ele obedecia, beleza. Porém, não era aquela obediência de coração, né? Sincero, Era né? esperando algo em troca. Então, meio que já existia uma máscara diante dessa personalidade bondosa, né? Que, se a gente for analisar, essa é uma bondade mascarada da parte do filho mais velho, né? Que é a atitude que muitas vezes a gente vê em nossa sociedade. Que são pessoas que cumprem, vamos dizer assim, as regras sociais para estar incluída dentro daquele contexto, não diria normal, mas vamos dizer assim, comum, incluído dentro daquele contexto comum em que, tipo, isso normalmente acontece mais no que se chama de famílias tradicionais. Você é fadado a certos comportamentos porque são tradicionais e assim, vamos dizer, seguindo a boiada, porém no seu coração não é aquilo que você quer. No seu coração não são aquelas atitudes que você concorda de fato, né? Então você acaba agindo pelo tradicional e esperar, vamos dizer assim, a sua recompensa futura, e não porque aquilo é o que o seu coração diz. Muitas vezes a gente vê, eu faço isso porque, sei lá, quando acontecer tal coisa, eu vou receber isso. Só que, assim, a gente observa que não é assim, a gente está sendo algo que não é verdadeiro, nem com a gente mesmo, né? A gente não está sendo sincero nem com os nossos próprios sentimentos. Porque quando a gente omite nessa situação aí, por exemplo, Mabel lá em casa é a pródiga. Aí. Aí, tipo, eu vou, vamos dizer assim, dedicar uma vida à minha família esperando que. Fake. Esperando que alguma coisa aconteça. Mas, no entanto, eu vou estar meio que matando, né, os meus próprios sonhos em estar vivendo algo para os outros, do que eu poderia estar muito feliz vivendo tanto os meus sonhos quanto tendo felicidade ao ver ela vivendo os sonhos dela, né? Ou seja, for mais esperta. Mas eu vejo assim também que tem certas lições que só a vida mesmo para nos ensinar. Por mais que a gente olhe assim e diga, mas nesse caso, por exemplo, o pai foi besta, poderia ter tipo dito, não, minha filha, eu espero pelo menos eu morrer, que aí você faz o que você quiser. Só que, tipo, muitas vezes não é assim, né? Cada um precisa da sua experiência, cada um precisa viver a sua vida, ter os seus erros, quebrar a cara, enfim, cair de novo e levantar de novo e assim por aí vai. Mas para que possa aprender aquela lição de vida que realmente precisa. E essa parada é magnífica porque ela mostra cada detalhe dessa evolução do nosso espírito, né? Se a gente trouxer essas informações para o lado espiritual, do crescimento como espírito e não como bem material em si. Então a gente vê que nós precisamos passar por essa fase material em si, né? De que a gente acha que o mundo material é tudo, que os aprendizados que a gente tem, mínimos, né? Porque, pelo amor de Deus, se a gente sabe qualquer tipo de conhecimento, por pequeno que seja, a gente já se acha grande e acha aquilo suficiente. Então, quando vai aumentando os passos na caminhada, a gente começa a ver que aquilo é tão pequeno que, diante de todo o conhecimento que a gente ainda precisa ter, a gente se vê como filho pródigo, né? Cai em si. Acho que é só isso, né, também, porque, tipo, essa passagem que o filho pródigo necessitou fazer, tipo, ele precisou, digamos, diminuir o ego que ele tinha, né, depois de ter massageado tanto ele, e ver assim, caramba, eu estou aceitando ser diarista do meu pai, do meu ex-pai, como ele coloca,
a ter que passar por essa miséria que eu tô passando agora. Tipo, ele via que quando ele tava com o pai dele, ele vivia uma vida que ele sempre quis ter, mas que aí, a partir do momento que ele gastou tudo e passou fome, ele viu que precisava voltar e precisava ser menos que aquilo. E o irmão dele nunca percebeu isso porque ele sempre esteve naquele estado. Então, tipo assim, eram 2 estados de espíritos diferentes, tipo, estados de aprendizado espiritual diferente. E que, vejamos, que se tivesse continuado a parábola, o filho pródigo provavelmente, ele teria acolhido e dizer, olha, irmão, eu sei que você não sente mais como irmão, mas eu não quero mais nada que é seu, não. Eu só vim aqui, voltei pra... Isso aqui eu já tô achando que é muita coisa. E assim, né? Porque ele viu que os bens materiais são passageiros. Essa é uma das principais lições, são passageiros. E o que vai ficar realmente é o aprendizado, vamos dizer assim, da alma, o aprendizado espiritual. E esse sim, tipo, vai durar além dos bens materiais e como a gente é espírita, a gente sabe que para outras vidas, entendeu? E além disso, ele reconheceu, vamos dizer assim, que errou em estar valorizando mais esse aspecto do que valorizando, vamos dizer, um conhecimento que ele poderia levar para a vida futura. Que é a vida além do plano material, né? Terminou que pela dor ele Exato. aprendeu algo, né, que, digamos, levou ao amor. Porque, digamos que ele, assim, né, passava a vida com o pai, enquanto o pai tinha dinheiro, todo mundo tinha dinheiro, tudo bem tranquilo. Tá tudo muito lindo. Ele tinha tudo aquilo que ele queria. Mas a partir do momento que ele pegou a herança, então a herança para ele foi mais importante do que a família que ele tinha, que o pai que ele tinha, o irmão que ele tinha, ele foi embora. Curtir, digamos, essas coisas materiais, esses prazeres materiais. E ao se deparar sozinho com eles, e depois a escassez deles, ele viu que realmente não era aquilo mais importante. Que o dinheiro não fazia companhia. Não fazia companhia. Exato. E justamente voltou para a família por conta disso. E a gente pode, assim, trazer em uma outra analogia essa escassez que ele passou, né, que coloca como uma grande seca que ocorreu no período da história, como as dificuldades que a gente passa na vida, né? E muitas vezes essas dificuldades, quem nos ampara é a nossa família, os nossos amigos de verdade, e não aqueles que estão com a gente na ostentação, né? Porque quando você tem isso, a gente tem até algumas lições próximas em casa, que quando você tem tudo e está muito bem, cheio de fartura, isso é maravilhoso, aparece amigo e parente até de um olho só. Porém, tipo, aqueles verdadeiros com os bons sentimentos que querem realmente estar ao seu redor pelo que você é, de verdade, sem as máscaras, só vão demonstrar isso de verdade no momento de dificuldade, no momento da necessidade, no momento, sei lá, quando você passa realmente aquele perrengue, né? Isso. Desculpa, Tia. E você vê também o poder da misericórdia divina e o quanto Jesus, ele tá a todo momento nos convidando, né? Porque tem gente que, vai ler o Evangelho. Aí vê que Jesus fez convite a vários personagens lá para segui-lo e tal. Aí você diz, não, mas Jesus não apareceu aqui para mim, não me chamou para ir com ele. Mas Jesus, ele se aproveita de todas as oportunidades da nossa vida para nos convidar à transformação. E no caso do filho pródigo, né, do mais novo, ele realmente chegou ao fundo do poço, porque para os judeus, que essa parábola ela foi falada lá para os judeus, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho para a gente entender também a complexidade dela. E para os judeus, os porcos eram animais imundos, então eles não comiam carne de porco e eram realmente considerados animais impuros. Então, para o filho, ele tá querendo comer da comida do porco e nem isso ele poder, então você vê que ele realmente chegou ali ao fundo do poço. E ele, peraí. Mas acho que, né, que cobra. Aí ele disse, não. Aí foi quando realmente, aquele momento do despertar, né? Você, não, peraí. Mas com meu pai, os empregados não são tratados dessa forma. E aí, o primeiro pensamento é realmente na família. No acolhimento do pai, daqueles do círculo, né, familiar, que é o círculo mais próximo que a gente tem. Então, realmente, Jesus, a todo momento, ele está nos convidando para essa mudança, para esse despertar. Então, depende da gente. E o que é que vocês acham? Eu também acho que ele não falou ainda sobre a misericórdia divina, né? E a misericórdia que o pai teve com o filho, que
o filho traiu o pai assim, né? Como vocês falaram das leis, né? Que tipo, ele pediu antes e tal, mas que o filho teve a humildade pra voltar ao pai e pedir desculpa, e o pai teve misericórdia pra aceitar o filho, perdoar ele, e ainda ficou super alegre com o filho, e fez uma festa pra ele e tudo mais. Tanto que eu acho que a figura desse pai na parábola se assemelha muito com a figura de Deus, né? Porque o próprio Jesus falou que os céus se alegram mais por aquele um que se converte do que pelos 99 que já estão convertidos, né? Então é como se naquele momento, ele até fala, meu filho estava morto e voltou à vida e reviveu. Então eu acho que acho que esse pai ele transmite muito da bondade, assim, de realmente da tolerância, de saber que meu filho é uma pessoa que tem defeitos e que erra, e apesar desse erro tremendo que ele fez comigo, eu ainda vou perdoar, vou amar, como o Mai falou. É como se. É uma coisa tão chocante que é como se pro filho o pai já tivesse morto, a ponto dele pedir a herança, justamente. Então, você ouvir isso de um filho é uma coisa muito chocante, né? E perdoar depois e fazer uma festa porque ele voltou, eu acho que é de uma evolução espiritual muito grande, viu? Porque Mas é muito E só assim, né? De sendo- pai pra só- pai, porque E só normalmente a sendo gente não Deus, vê né? isso, né? Tipo, a gente coloca. Quantos filhos não já saíram de casa porque não achavam aquela ideia dos pais fossem a melhor ideia, e aí eles vão lá, passam por todo aquele processo, vê que bate está exato, vê que está errado e volta, e os pais dão as costas. Porque a gente também não tem só exemplos bons, né? De dizer, ai, venha, filho, chegue. Não é verdade. Tipo, estamos todos aqui em processo de aprendizado. E aqui, né, espiritualmente, na Terra falando, a gente vai encontrar muito disso ainda. Ou de pais que aceitam e voltam os filhos, mas não é com essa alegria toda. E passam a vida inteira julgando o filho pelaquela atitude que ele tomou. E não se não perdoa realmente. É exatamente isso. Não foi um perdão, foi uma desculpa. Mas aí cabe lembrar também que a gente está na família certa Exato. da Não, com nossa certeza. melhor pra gente. então né? e também que, tipo, se a gente tem os nossos problemas, eles também têm os problemas deles. E que às vezes, digamos, não é tão fácil assim, não só dar desculpa, dar todo o amor, dar todo o carinho. Dá até onde ele consegue, né? Mas tem coisa que às vezes a pessoa não consegue. Não, sim. Aí eu fico, agora lendo, né, a parábola, eu fico imaginando a cena. Porque diz que o filho, na hora que estava voltando, o pai de longe, ele vê aquele filho e corre em direção ao filho. Aí você fica pensando, o pai era velho, era um senhor de idade. Então você imagina a alegria desse pai. E outra, naquela época não tinha calça jeans ou leg e tênis pra você correr, não. Era aquela chinelinha Era- batida, E era chãozinho terra cheio de... túnica, vestido mesmo. Então ele correndo em direção ao filho pra mostrar realmente a alegria do filho que tinha morrido, mas reviveu. Então é a figura de Deus nas nossas vidas mesmo, que ele tá sempre de braços abertos a nos amparar. Não importa o erro, não importa. Aí fica também a lição de que todo erro e tal, não existe erro que não possa ser perdoado, não possa ser redimido. Se for realmente, verdadeiramente. Exatamente. Como E o assim- filho, ele realmente se arrependeu, né? E quando fala que o pai o reconheceu de longe, então provavelmente ele já tinha percebido, né? Que o filho já estava arrependido pelo que ele tinha feito. Devia E estar do de mesmo cabeça jeito, baixa. Justamente. Da mesma forma, assim, ele também viu que o filho precisou passar por isso para poder valorizar. Eu acho mais que Confiança. isso do que realmente o filho. Acho que ele. Exato. Não, acho que ele não tinha Ele visto como uma sabia, traição. Eu acho que ele viu assim, caramba, realmente, olha, meu filho toma e eu sei o que é que vai acontecer. Tipo, como Uma se fosse uma oportunidade. oportunidade de Mas seria algo aprendizado. que ele nunca poderia ensinar. E Seria outra algo que ele coisa, deveria passar pra É o Sim, nosso você. livre-arbítrio, né? A gente escolhe. E as outra pessoas. coisa, como a parábola era uma forma que Jesus tinha de nos ensinar e nos deixar uma mensagem, esse pai realmente é Deus, né? Porque senão, numa história assim qualquer, por que não colocar uma mãe ao invés de um pai? Porque normalmente a gente usa a mãe por ter mais sensibilidade, por ser mais fácil de perdoar. Mais Então por que dócil, colocar um pai, né, nessa situação? É justamente Jesus também querendo nos mostrar, justamente nesse tempo, que é uma história contada aos judeus e aos gentios, que Deus também é um Deus de amor. Não é só Que o homem também é um homem de amor. não é só aquela visão que antigamente no Antigo Testamento tinha, de que Deus era impiedoso, sabe? Senhor dos Exércitos. Exato. Porque naquela época de Moisés precisava de uma atitude mais rigorosa, né? Vamos dizer assim, pegar pelo cabresto. E
Já nesse Novo Testamento já foi mais diferente. Nós, a humanidade, precisamos conhecer que Deus é amor e não o Deus dos exércitos. Então é bom também a gente lembrar desse comparativo e ver por que as coisas se deram dessa forma. Mas lembrar também, né, que temos muito ainda a aprender e que principalmente essa lição do filho mais velho e do filho mais novo estejam sempre presentes assim na nossa vida para que a gente lembre dos verdadeiros valores, né? Principalmente agora nessa época de final de ano, que a gente possa utilizar esse momento do aprendizado desses dois irmãos, né? Vamos dizer assim, reconhecer os erros e agir com mais humildade, que a gente possa levar isso também para a nossa vida. Assim como amar ao próximo como a si mesmo, né? Eu acho que nesse momento final de ano, é sempre rolar aquela questão do fechamento de ciclo, é um ano novo, vou tentar recomeçar. Mas eu acho que as pessoas têm que entender também que, tipo, todo dia é um ciclo novo. Todo dia é um ano novo. Se você Esperar pensa... por um ano. Exato. Se você tá aí, se você tá em Vai casa... poder começar a nova Exato. Se você tá em casa, tipo, tá ali dizendo, eu tenho um rancor, um anseio, eu não gosto daquela pessoa... E, mas eu vou esperar ano que vem, vai lá falar com ela. Gente, ano que vem é amanhã. Se for assim, né? Todos os dias é um ano novo. Por que eu tenho que esperar mais um ano pra eu dizer assim, não, mas ano que vem, isso é uma desculpa que você não tá crescendo. Mas também até porque a gente nunca sabe o amanhã, né? Você não sabe nem se vai estar aqui próximo ano. E que a gente, por exemplo, tá nesse clima assim, de Natal, que a gente também tem que admitir nossos erros, mas não só isso, ir atrás pra consertar, né? Não adianta só falar. Vamos fazer o que pra melhorar isso? E tem que ir atrás, consertar e tentar não errar novamente, né? É que nem aquela frase do Chico, né? Ninguém pode voltar atrás, fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, pra quê? Foi a Isabela ali que tá fazendo a opinião dela que viu o WhatsApp. Arrasou, Isabela. Isabela está nas nossas câmeras. Ela viu, eu hoje. queria levar o crédito, ó. Essa cara de cara. Sim, eu acho também uma coisa importante depois que a gente lê essa parábola é a gente refletir. Não tem aqueles testes, né, na internet? Quem sou eu da novela Malhação? Não era pastor. Aí você pega a parábola e diz, não, pera, quem sou eu dessa parábola? Só que, como nós ainda estamos nos Só nós somos primórdios... o pai. Eu sou o pai, tá? Como nós estamos nos primórdios da nossa vida espiritual, a nossa evolução, a nossa encarnação, ela ainda oscila muito. Então tem época que a gente está muito conectado com Deus, mas tem época que não. E aí, acho que uma das grandes sabedorias de ler essa parábola é perceber que em determinados momentos da minha vida, eu posso ser cada um desses três. Justamente. Então, eu posso me incluir na figura do filho pródigo, quando eu acabo me afastando de Deus e da minha família e vou lá experimentar várias coisas nesse processo bem materialista. E aí vem um sofrimento e me traz de volta para o caminho certo. Eu posso ser o pai no momento em que eu acolho aquela pessoa que errou muito ou que está precisando de minha ajuda. E aí vem um conselho amigo ou um abraço fraterno. Eu posso ser esse pai. Ou eu posso ser também, e isso é o mais perigoso, eu posso ser a figura do outro filho, do filho mais velho. Porque a gente tem que ter cuidado nesse momento, porque esse filho mais velho, além de demonstrar ciúmes e outras características tão ainda mundanas e Bem inferiores, né? Ele vai muito... A gente tem que refletir se, por exemplo, num processo da religião. Será que eu tô nessa religião só seguindo o fluxo? Será que pra mim eu tô aqui porque é confortável eu tá assim? E eu li acomodado, e eu li uma frase que era: você não fazer o mal por medo de ser punido, isso não demonstra evolução. Exato. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tô aqui na federação, na casa espírita, porque pra mim é confortável, porque eu tô só seguindo a boiada, como nos disse Niédia. Mas e aí, quando vem a aprovação, será que eu sou mesmo espírita? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Isso me lembra muito uma vez que eu tava porque eu estudo em colégio católico, né? Sempre estudei. E aí a gente sempre anunciou o evangelho lá na sala. E aí a menina que anunciou comigo,
ela falou uma coisa muito parecida com isso. Ela falou, tipo, será que eu não faço mal porque eu tenho medo de ir pro inferno? Exato. A única coisa que me motiva a ser uma pessoa boa é ter medo de ir pro inferno. Isso não é uma coisa sincera, Ou então, né? tipo, você peca a semana inteira e porque domingo você vai para o seu culto, sua missa, enfim, tá perdoado. Isso. Não é bem assim, né? A gente tem que revisar as nossas atitudes durante todos os dias. Mas isso daí a gente não traz não é da sociedade atual, né? Isso é uma desde os primórdios que a gente pode contar de início de uma sociedade assim existente, de dizer se você fizer isso, você vai ser punido. Mas não nesse sentido que a gente fala, eu não vou fazer porque agora eu vou testar mesmo se eu vou ser punido. Não. Mas no sentido de procurar fazer o bem, independente se você vai ser privilegiado por aquilo ali ou não. Recompensa. Sem esperar, exatamente. Tipo, olha, eu vim aqui porque eu tenho certeza que eu vou ganhar bônus horas, né? Ou porque eu tava precisando de uma pessoa assim tão simpática como eu. Mas assim, eu sei que eu tenho esse dever a cumprir. Por que que eu tenho que só vir pra esse dever se eu for ganhar dinheiro? Né? Que não me pagam, na realidade, né? Infelizmente. Mas se me pagassem, realmente, eu deveria estar vindo aqui só por conta do dinheiro. Tipo, é mais um trabalho que eu vou ter que me sustentar pra sobreviver. Eu também teria a mesma coisa disso. Eu tô nesse trabalho que tá me deixando super triste, tô de cabeça pra baixo, mas eu tenho muito medo de buscar outra coisa porque eu tenho medo do desconhecido. E a religião também causa muito isso. A gente tem muito medo das coisas que a gente não conhece. É por isso que a gente tem medo. A gente só tem medo das coisas que a gente não conhece. Quanto mais aprofundado no assunto você tiver, mais aquilo ali será claro, mais aquilo ali será como se você estivesse no rio não, no mar. E ali, nesse momento eu sei que as águas são muito profundas porque ali é escuro. Mas assim, eu sei que se aqui ninguém vai me derrubar, porque até tão... Se eu tiver conhecimento daquele mar, quem sou eu? E se a pessoa não tiver, a né? verdade, a verdade vos libertará. Exato. É isso aí, minha gente. Não tenham medo de ser quem vocês são, de repensar também nas boas atitudes que vocês têm tido Ostentem no bem. ultimamente. Ostentem Ostentem no bem. Boas ações precisam ser propagadas, então vamos propagar aí o amor cada vez mais. Que 2017 seja um ano bem próspero para vocês, para a família de vocês. Comecem, quem não começou ainda, tentem começar a praticar o Evangelho todos Evangelho os no dias. Evangelho no lar, exatamente. Ajuda muito nas boas vibrações. E fiquem com a gente na última quinta-feira do mês. Fazer o às- checklist também no às final do 20 dia, do que é horas. que eu fiz, o que é que eu devo melhorar. Pai e a mente. Reforma ainda. Uma coisa que eu vi uma vez, que eu achei muito, muito massa, que eu vou até dicas para a virada do ano. Se todo ano a gente trabalhar uma virtude, imagina quantas virtudes a gente vai ter adquirido no final da nossa vida. Por exemplo, ano que vem eu vou Espero que trabalhar... sejamos bem longínquos. Com certeza, ano que vem eu vou trabalhar a minha sinceridade. Aí em 2018 eu vou trabalhar a minha caridade, entendeu? Vai É assim, isso aí, um passinho de cada vez Evoluindo. e a gente chega lá. Não dá pra dar um passo maior do que a perna não pode dar, né? Isso. Vai caminhando devagarzinho. Boa, mesmo. boa, velho. Foi bom, acho que É, mas eu vou boa. fazer. Vamos fazer a prece com a Mayara? Vamos lá, gente. Depois de muitas bênçãos aqui, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e assim dizermos: Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, irmão de todas as horas, nós só temos a te agradecer, Senhor, por mais um Evangelho online, por estarmos aqui reunidos em nome de Ti, aprendendo mais sobre o Teu Evangelho, Senhor, para assim colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Nos abençoa nesse finalzinho de ano, que nós possamos estar bem, com saúde, felizes, para aguentar e também passar por todas as dificuldades e desafios que nós temos que passar aqui na Terra, mas sempre com muita confiança em Deus, com muita confiança em Ti, e sabendo que Tu só queres o nosso melhor. E tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Muito obrigada por tudo, abençoa cada um de nós e permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Isso aí, gente. Damos por encerrado esse ano. Feliz ano novo, Feliz ano coisas novo pra boas. vocês. Feliz Natal. Gente, um beijo pro pessoal que tá em casa, família. Família. Abraço. Sigam a gente no Instagram, no Facebook. Curta a página da Fernanda Carvalho. Curta a página da Federação Espírita Paraibana. Acompanhe. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Evangelho online traz alegria
equilíbrio e paz, sabedoria, forte